Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos que me ouvem nesta hora. Vamos dar continuidade aqui à nossa leitura no livro de Êxodo, Êxodo 2, versículo 21, que diz assim: Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zipora, a qual deu à luz a um filho, a quem se chamou de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Então, como havíamos dito no vídeo anterior, Moisés matou aquele egípcio e teve que sair daquele lugar às pressas, né? Porque senão Faraó o matava. Então, como ele teve que sair às pressas, saiu, vamos dizer assim, sem destino, chegou naquele lugar e Deus preparou já um abrigo, né? Um lugar para que ele ficasse. E ele estava ali naquele lugar quando aquelas moças, né, chegaram, e ele acabou ajudando elas. Por ele ajudar elas, já criou ali um vínculo, né, com elas. E ela chegando em casa, contou para o pai o que havia acontecido naquele lugar. E o pai fala: cadê o homem? Por que não trouxestes? E em seguida, o pai daquelas moças fez o convite a Moisés para que ficasse ali, para que morasse com eles. E ele acabou ficando, e o pai daquelas moças deu uma daquelas moças para ele se casar, né? Construir uma família, a Zipora, que logo deu à luz a uma criança. Então, o que me chama atenção? Me chama atenção que ele saiu para aquele lugar sem ter nem certeza para onde ia. Ele quase, eu acredito que ele não sabia nem para onde ele ia, né? Mas Deus foi iluminando a mente dele e ele acabou chegando nesse lugar. E nesse lugar ele encontrou abrigo, né? Além dele ter encontrado o abrigo, ainda encontrou uma pretendente para se casar. Então aí começou todo um processo, né? Muitas vezes, meus irmãos, a gente cai num erro, cai numa vamos dizer assim, cai num buraco. E lá a gente não pode ir lá de dentro, às vezes a gente não pode nem sair com as nossas mão e pé, a gente às vezes não pode nem sair daquele lugar. Mas Deus, como misericordioso, como aquela pessoa que sempre tem misericórdia, ele tira, né? Ele nos tira daquele buraco. E foi justamente o que aconteceu com Moisés. Porém, Moisés já era um escolhido de Deus, né? Para ajudar aquele povo. Então, ali naquele lugar, ele foi a cada dia se aprimorando, né? Se aperfeiçoando e estudando. Eu acredito que eu já li em livros que diz que Moisés, ele foi estudar. Que, na verdade, um aprendizado, né? Quando a gente passa por certas dificuldades na nossa vida, nós estamos aprendendo, né? Estamos estudando, né? Estudando, eu já passei por dificuldades na minha vida que eu aprendi muito, muito mesmo. E hoje eu louvo a Deus por eu ter passado por aquelas situações lá atrás. Porque se eu não tivesse passado pelas coisas que eu já passei na minha vida, hoje eu não servia a Deus como eu sirvo. Eu não sirvo a Deus de qualquer jeito. Enfim, então, tem situação na vida da gente e a gente tem realmente que passar, porque a gente está aprendendo com Deus. Estamos tendo experiência com o Senhor Todo-Poderoso, né? E com Moisés não foi diferente. Passou por aquela dificuldade toda, mas lá ele encontrou abrigo. O que Deus quer dizer para você? Deus quer dizer para você que mesmo nas dificuldades que tu tá passando, Ele tá te vendo. Ele tá te olhando. Mas você vai continuar aí. Porque você vai estar aprendendo. Deus vai estar te ensinando. Para quando você sair dessa situação, você sair mais forte. E não pensar em parar, não pensar em desistir. Que maior é o que está contigo. Então foi justamente o que aconteceu com Moisés. Ele foi para aquele lugar, ele foi aprender, foi estudar, né?
ele foi aprender com Deus, porque ele teria que voltar, logo ele teria que voltar para cumprir ali a sua missão. Não é verdade? Quantos de nós não passamos por dificuldade? Quantos de nós não passamos por aperto? E naquele momento você não vê o porquê que você está passando por aquilo. Só depois, lá na frente, é que você vai entender o porquê que você passou por aquilo ali. É assim? O nosso dia a dia? Então, meu querido, minha querida, não desista não. Tá difícil, prossiga. Não tá vendo a saída não? Pede a Deus para te mostrar uma saída, que Ele vai te mostrar. Pede a Deus para tomar um caminho, que Ele vai tomar um caminho. Pede a Deus para Ele aparecer nessa situação, que Ele vai aparecer e vai tirar você dessa situação. Não tenha dúvida de que tudo que você está passando, você está aprendendo, para mais tarde você poder ajudar alguém, para mais tarde você poder falar uma palavra de conforto, com experiência, e dizer assim, eu estou te falando isso porque eu tenho experiência com Deus. Tá bom? Meu querido, minha querida, que Deus venha assim abençoar grandemente a vida de cada um que me ouve nesta hora. Deus abençoe a cada.